Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o nosso assunto é precatórios. Se você está esperando aí receber o pagamento de algum precatório para esse ano, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o joinha aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para que ele distribua também esse vídeo para o maior número de pessoas. Com certeza você vai ajudar alguém, além de estimular aqui o crescimento do canal, tá bom? Olha só, se você está esperando o pagamento de precatório para esse ano de 2022, esse vídeo pode ser uma boa ou uma má notícia, tá bom? Então vamos seguir aqui, fica até o final do vídeo para que você possa entender tudo que eu tenho para te explicar e para que você possa saber aí se vai ser uma boa ou má notícia para você. É o seguinte, o Conselho Federal da OAB, tá bom? Eu estou lendo aqui a notícia para me orientar, tá certo? Eu vou colar na frente da tela aqui para vocês poderem ver também. Então é o seguinte, o Conselho Federal da OAB enviou ofício ao Conselho de Justiça Federal para liberação de precatórios federais. O Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão de Direito Previdenciário, enviou ofício ao presidente do Conselho de Justiça Federal, solicitando a liberação de precatórios federais, bem como a divulgação do calendário de pagamento para o Conselho Federal da OAB. Trata-se de verba de natureza alimentar, que aquecerá a economia em tempos de crise. Então, vamos entender aqui o que está acontecendo. Vamos primeiro pegar a nossa Constituição Federal e ver o que ela fala lá no artigo 100. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, estaduais, distrital e municipais em virtude de sentença judiciária far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Então, toda vez que um ente público ele é condenado em uma ação judicial, a gente vai ter o pagamento por meio, em razão dessa condenação, né? E a gente vai ter os pagamentos aí de requisição de pequeno valor, RPV, e de precatório, tá certo? Não vou entrar em muitas discussões aqui, mas no âmbito federal, até o limite de 60 salários mínimos, o pagamento é por requisição de pequeno valor, e mais de 60 salários mínimos, a gente entra na questão dos precatórios. Agora vamos ver aqui o que diz o parágrafo 5º nesse mesmo artigo, tá bom? No artigo 100. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciais apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, veja só, se você ganhou um processo na justiça contra o INSS, contra a Fazenda Pública, por exemplo, você está pedindo a restituição aí de um tributo, e esse valor supera o limite de 60 salários mínimos, o pagamento da União, o pagamento que o INSS vai te fazer, é por meio de um precatório, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, esse precatório vamos imaginar que seja como se fosse um cheque, tá bom? Não é bem isso, mas para ficar mais fácil de entender, para usar um termo assim mais popular, né, que a maioria das pessoas vão conseguir entender, é como se fosse um cheque. Então você ganhou o processo, o juiz vai lá e faz um cheque que você tem direito a receber da União aquele valor X, tá certo? Para que você consiga receber no ano de 2022, é necessário que esse cheque, tá bom? Que esse precatório tenha sido apresentado até o dia 2 de abril de 2021. Então, se o seu precatório foi apresentado até o dia 2 de abril de 2021, você deve receber o pagamento do seu precatório durante todo o ano de 2022, tá? Ponto. Essa é a regra geral. Ele vai sofrer atualização, tá bom? Sei que você já está fazendo essa pergunta aí na sua cabeça. Ele sofre atualização, sim, pela taxa Selic, que é a nossa última regra, tá certo? Então, isso aqui é a regra geral. Agora vamos voltar lá para o nosso
ofício. O que aconteceu? O Conselho Federal da OAB, no exercício, esse é o texto do ofício, tá bom? Não é mais a matéria. O Conselho Federal da OAB, no exercício da sua finalidade prevista na lei e tal, vem expor e requerer o seguinte: esse Conselho tomou ciência nas necessárias medidas de aquecimento da economia brasileira adotadas pelo governo federal, como liberação antecipada do 13º salário, de benefícios do INSS, dentre outras. Então, a gente sabe aí que o INSS antecipou, né, o pagamento do 13º para os beneficiários do INSS. Então, o Conselho Federal da OAB está utilizando isso como argumento também para a questão do pagamento. Até o momento, apesar da prévia previsão do orçamento de 2022, de verba relativa aos precatórios federais, não foi liberado o calendário de pagamento destes, mesmo muitos tratando de verba alimentar. Então, o que acontece? Como eu falei, todos os precatórios que foram apresentados até o dia 2 de abril de 2021 devem fazer parte do orçamento para serem pagos no ano de 2022, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui em relação à lei orçamentária, mas é necessário uma lei, toda vez que o poder público vai realizar um tipo de pagamento, é necessário que isso esteja previsto na lei orçamentária, tá? Não vou entrar em muitos detalhes porque é bastante complexo. Tem vários tipos de lei orçamentária, tem lei plurianual, tem lei anual, tem algumas coisas aqui que não daria para explicar e é bastante, realmente é um pouco complicado de explicar tudo isso aqui para quem não entenda de orçamento público. Mas a regra geral é isso, tem que ter uma lei. Então, já está previsto no orçamento, já está na lei aqui, e já está previsto no orçamento para que esses precatórios sejam pagos em 2022, certo? Então, vamos seguir aqui, então, com o ofício. Entendemos que a medida de antecipação de precatório alimentar é similar à do 13º. Então, veja, a gente fez um link aqui. Se antecipou o 13º, também deve antecipar o pagamento dos precatórios, já que são situações similares. A iniciativa irá proporcionar importante estímulo econômico, né? Então, está lá dizendo, ó, se a antecipação do 13º estimula a economia, o pagamento aqui dos precatórios também estimula a economia, já que vai colocar mais dinheiro aí circulando na mão das pessoas. Ao estímulo do consumo dos beneficiários em momentos de crise, favorecendo a advocacia também, né? E socorrendo todo o conjunto da sociedade. Pelo exposto, vimos requerer a liberação antecipada dos precatórios alimentares ainda no primeiro semestre de 2022, cujo pagamento a ser operacionalizado pelo Poder Judiciário. E aí, por fim, aquela cordialidade, tá bom? Mas cita também aqui a questão do orçamento, né? O objetivo disso aqui é demonstrar que não vai existir impacto orçamentário que não já esteja previsto. Ou seja, de modo geral, o que se tenta falar nesse ofício é que o seguinte: o gasto já está previsto para 2022. Então, não importa se ele vai ser feito agora, no primeiro semestre, se vai ser feito no segundo semestre, ou se vai ser feito no final do ano, o gasto já está previsto, então não tem impacto financeiro orçamentário aqui para o poder público. Qual que é o problema nisso tudo aqui, né? E o que levanta as orelhas, né? O que coloca uma certa preocupação. No ano passado, deixa eu conferir, foi ano passado mesmo? Foi ano passado, tivemos as emendas constitucionais 113 e 114, que criaram limites aqui para os gastos com precatório. Vou falar especificamente da emenda constitucional 114, que acrescentou o artigo 107A, especificamente desse artigo que eu quero falar, ele acrescentou o 118 também, mas eu quero falar do 107A, ao ato de disposição constitucionais transitórios. Então, o que passa a prever o artigo 107A? Até o fim de 2026, fica estabelecido para cada exercício financeiro limite para alocação de proposta orçamentária de despesas com pagamentos em virtude de sentenças judiciárias de que trata o artigo 100 da Constituição Federal. Ou seja, criou-se um limite que antes não existia para o pagamento de precatórios
em razão das condenações judiciais. Esse limite ele é equivalente ao valor de despesas pagas no exercício de 2016, incluindo os restos a pagar pagos, corrigidos na forma do parágrafo 1º do artigo 107 deste ato de disposições constitucionais transitórias, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do artigo 6º e à Seguridade Social nos termos do artigo 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma, tá? E aí ele dá a forma de cálculo aqui. E aí, vamos chegar aqui na previsão de que os pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o artigo 100 da Constituição Federal serão realizados na seguinte ordem. Então, todo esse orçamento previsto para o pagamento de precatórios federais deve obedecer essa ordem. Obrigações definidas em lei como pequeno valor, previsto no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, ou seja, são aqueles pagamentos das requisições de pequeno valor que eu falei, né, até o limite de 60 salários mínimos. Esses aqui têm preferência na ordem de pagamento e eles vêm sendo pagos durante todo o ano. Então, se você estava esperando aí receber uma requisição de pequeno valor, é possível que você já tenha recebido ou que você já esteja aí, bem adiantado para conseguir receber. Se esse é o seu caso, de requisição de pequeno valor, pode ficar tranquilo porque os pagamentos estão acontecendo normalmente. Agora, a segunda prioridade, precatórios de natureza alimentícia, cujos titulares originários ou possessão hereditária tenham no mínimo 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, ao triplo, 180 mil, os precatórios de natureza alimentar para os portadores de doença grave ou pessoas com deficiência também têm preferência de pagamento. Mas, como foi dito aqui, né, conforme o ofício da OAB, a gente ainda não tem a lista de pagamento e ainda não começaram esses pagamentos. Terceiro, demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor. Então, depois de passar daqui os portadores de doença grave, as pessoas com deficiência, ultrapassar essas pessoas até o limite de 180 mil, é a vez dos precatórios de até 180 mil, também de natureza alimentar, que sejam para pessoas que não estão nessa prioridade do inciso 2. Os demais precatórios de natureza alimentícia, além do valor previsto no inciso 3 deste artigo. Então, se o seu precatório aí ultrapassa 180 mil reais, aqui pode ser uma má notícia. Você está no final da fila para receber o pagamento. E a gente pode ter problemas aí com o limite de gastos que foi estipulado pelo governo federal, né, com a emenda constitucional, com as emendas constitucionais 113 e 114. Nesse caso aqui mais específico, é 114. E por último, os demais precatórios. Então, isso que está acontecendo. Nós tivemos uma limitação de gastos com os precatórios, isso decorrente das emendas constitucionais 113 e 114, tá certo? E até o presente momento, o governo federal não apresentou a lista. O Conselho de Justiça Federal, né, que operacionaliza esses pagamentos, não apresentou a lista de pagamento dos precatórios, não deu uma previsão de calendário de como que vai ser feito esse pagamento, tá certo? As requisições de pequeno valor, volto a dizer, estão sendo pagas normalmente, pelo menos os processos que eu acompanho, a gente não teve nenhum problema com essas requisições de pequeno valor. Se você tiver conhecimento de alguém que teve problema com isso, deixe aqui nos comentários para a gente poder saber. Mas aqui eu não tive nenhum problema com requisição de pequeno valor. Entretanto, os precatórios ainda não tivemos o pagamento. E por isso, a OAB oficiou ao Conselho de Justiça Federal, pedindo, inclusive, a antecipação dos pagamentos agora para a primeira metade do ano de 2022, com o fundamento de que se tratam de verbas de natureza alimentar, com o fundamento de que vai estimular a economia, tá bom? E isso, né? Basicamente isso.
e que já está previsto no orçamento de 2022 e, portanto, também não gera impacto financeiro orçamentário, ou seja, o gasto já vai ser realizado de qualquer forma, não importa se vai ser agora, se vai ser no final do ano, tá bom? Era isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo também, sugestão de pauta, pode deixar nos comentários que a gente volta a gravar novos vídeos com a maior satisfação. Eu espero que você tenha entendido. Se não, volto a dizer, coloca nos comentários para que eu possa te explicar melhor toda essa situação. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse conteúdo aí com seus amigos, com seus conhecidos. Com certeza você vai ajudar alguém que talvez está apreensivo, esperando notícias aí do pagamento do seu precatório, né? Ele precisa saber disso aí para poder se tranquilizar um pouco mais. Um grande abraço, até o próximo vídeo.